A chuva caía torrencial sobre São Paulo naquela tarde de março, quando Isabela Campos avistou o garoto. Estava em seu Porsche Cayenne preto, parada no trânsito da Marginal Pinheiros, quando viu uma pequena figura correndo entre os carros. O menino, que aparentava ter uns 8 anos, estava encharcado e segurava algo contra o peito, como se fosse um tesouro. Seu cabelo castanho estava grudado na testa, e mesmo de longe, Isabela podia ver que ele tremia de frio. "Por favor, senhora." O garoto bateu no vidro do carro dela. "Meu irmãozinho está muito doente." Isabela Campos, aos 38 anos, era a CEO da maior rede de hotéis de luxo do Brasil. Herdeira de uma fortuna bilionária, nunca havia parado para conversar com uma criança de rua. Sua primeira reação foi fazer sinal para o motorista continuar. Mas algo no desespero daquele menino a fez hesitar. Talvez fosse a forma como ele protegia algo contra o peito. Ou talvez fosse o fato de que, mesmo encharcado e desesperado, ele não parecia estar pedindo dinheiro. "O que você tem aí?" Isabela abaixou o vidro alguns centímetros. "São remédios para a febre," o menino respondeu, mostrando uma caixinha molhada. "Consegui com uma farmácia, mas não sei se é o certo. Meu irmão está com muita febre e eu não sei o que fazer." Isabela olhou para o menino com mais atenção. Seus olhos verdes eram grandes e expressivos, cheios de uma inteligência que contrastava com sua situação. Havia algo familiar neles. "Onde está seu irmão?" "Debaixo do viaduto ali na frente." "Por favor, a senhora é rica, deve conhecer médicos. Pode me ajudar?" Algo no rosto do menino mexeu profundamente com Isabela. Era como se ela já o conhecesse de algum lugar. "Qual é seu nome?" "Rafael." "Rafael Silva." O sobrenome cortou Isabela como uma lâmina. "Silva." "Seria possível? E sua mãe, onde está?" O rosto de Rafael se contorceu de dor. "Morreu há 2 meses. Era viciada. Teve overdose." "Como ela se chamava?" "Carmen. Carmen Silva." Isabela sentiu o mundo girar. Carmen Silva. Esse nome estava gravado em sua memória há 9 anos. Não podia ser coincidência. "Entre no carro," disse Isabela, abrindo a porta. "Vamos ver seu irmão." Rafael hesitou. "A senhora vai mesmo me ajudar?" "Vou. Entre logo antes que você morra de pneumonia." Debaixo do viaduto da Marginal, numa estrutura improvisada de papelão e lona, Isabela encontrou uma cena que a deixou sem fôlego. Um menino ainda menor, de uns 5 anos, estava deitado sobre jornais velhos, claramente febril e delirante. "Esse é o Miguel." Rafael se ajoelhou ao lado do irmão menor. "Está assim há 3 dias." Isabela se aproximou e tocou a testa da criança. Estava queimando de febre. "Precisamos levá-lo para o hospital agora." "Mas eu não tenho dinheiro." "Eu tenho." "Vamos, peguem suas coisas." Enquanto Rafael juntava os poucos pertences que tinham, Isabela observou o menino com mais atenção. Agora que estava mais perto, as semelhanças eram impossíveis de ignorar. Os olhos verdes, o formato do rosto, até mesmo a covinha no queixo. No hospital, enquanto Miguel era examinado, Isabela conversou com Rafael na sala de espera. "Rafael, me conta sobre sua mãe. Como ela era?" "Era bonita. Tinha cabelo castanho e olhos verdes, igual aos meus. Mas ela usava drogas. Disse que começou quando eu tinha 4 anos. Por quê?" "Porque perdeu um trabalho muito importante. Disse que trabalhava para uma família rica, mas foi demitida e nunca conseguiu superar." O coração de Isabela começou a acelerar. "Você lembra onde ela trabalhava?" "Não muito bem, só lembro que ela sempre falava de uma patroa que tinha o mesmo nome que a princesa da Disney. Isabela. Era isso." Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser verdade. "Rafael, você tem alguma foto da sua mãe?" Rafael mexeu no bolso da calça rasgada e tirou uma foto amassada e desbotada. Na imagem, uma mulher jovem e bonita segurava um bebê no colo. Atrás deles, Isabela reconheceu perfeitamente sua própria mansão em Alphaville. "Meu Deus," Isabela murmurou. "A senhora conhecia minha mãe?" Isabela olhou para Rafael e agora entendia por que havia se sentido conectada com ele desde o primeiro momento. Entendida por que aqueles olhos verdes pareciam familiares.
Rafael, ela disse com voz trêmula, preciso te contar uma coisa muito importante. Carmen Silva havia trabalhado para Isabela há 9 anos como babá e governanta. Era uma mulher doce, inteligente e extremamente dedicada. Isabela, que na época trabalhava 16 horas por dia construindo seu império hoteleiro, confiava completamente em Carmen. Sua mãe cuidava de mim quando eu chegava tarde do trabalho, Isabela contou para Rafael. Ela preparava minha comida, organizava minha casa e se tornou mais que uma funcionária, era quase da família. Então, por que ela foi embora? Isabela respirou fundo. Essa era a parte mais difícil da história. Carmen ficou grávida, e quando eu descobri quem era o pai, tive uma reação terrível. Quem era o pai? Meu noivo na época. Eduardo Mendes. Rafael ficou em silêncio, tentando processar a informação. Eduardo e Carmen tiveram um relacionamento às minhas costas por meses. Quando descobri que ela estava grávida dele, me senti traída de forma terrível. Não apenas pelo Eduardo, mas por ela também. E aí? Demiti Carmen na hora. Disse coisas horríveis para ela, que nunca mais queria vê-la, que ela havia destruído minha vida. Isabela começou a chorar, lembrando daquela tarde terrível há 9 anos. Ela implorou para ficar. Disse que precisava do emprego, que não tinha para onde ir. Mas eu estava cega de raiva e dor. Mandei ela embora sem nenhuma consideração. E o homem? O pai? Eduardo? Terminei com ele também, obviamente. Mas para ele foi diferente. Ele era rico, tinha família, não dependia de mim para nada. Para Carmen, era questão de sobrevivência. Rafael absorveu a história em silêncio. Então, o Sr. Eduardo é meu pai? É, Isabela confirmou. E eu sou a razão pela qual sua mãe perdeu tudo e acabou nas drogas. A culpa que Isabela carregava há anos finalmente saiu à superfície. Ela havia se convencido de que Carmen merecia o que aconteceu, mas a verdade era que havia destruído a vida de uma mulher grávida por orgulho ferido. Por que a senhora nunca procurou minha mãe depois? Porque era mais fácil fingir que vocês não existiam. Era mais fácil continuar minha vida sem pensar nas consequências dos meus atos. Rafael ficou olhando para Isabela por um longo momento. A senhora se arrepende? Me arrependo todos os dias, Rafael. Todos os dias dos últimos 9 anos. Miguel ficou internado por 3 dias com pneumonia, mas respondeu bem ao tratamento. Durante esse tempo, Isabela e Rafael passaram horas conversando, conhecendo um ao outro. Rafael, me conta como foi sua vida até agora. Até os 6 anos morávamos num apartamento pequeno. Minha mãe trabalhava como diarista, mas o dinheiro nunca era suficiente. Quando o Miguel nasceu, ficou ainda mais difícil. E as drogas? Começaram devagar. Primeiro era só para aguentar o cansaço. Depois ela não conseguia mais parar. Como vocês foram parar na rua? Há 2 anos perdemos o apartamento. Minha mãe já não conseguia trabalhar direito por causa das drogas. Fomos morar com uma tia, mas ela também nos expulsou. Isabela sentia cada palavra como uma punhalada. Indiretamente, ela era responsável por toda aquela tragédia. E depois que sua mãe morreu, ficamos sozinhos. Eu cuido do Miguel como posso. Peço comida, procuro roupas no lixo, tento proteger a gente dos perigos da rua. Você tem 8 anos, Rafael. Não deveria estar cuidando de ninguém. Deveria estar brincando, estudando. Nunca fui à escola, Rafael admitiu. Minha mãe tentou me matricular algumas vezes, mas sempre faltava algum documento, ou não tinha dinheiro para uniforme. A cada revelação, Isabela entendia melhor a dimensão da tragédia que havia causado. Naquela noite, em sua cobertura vazia, Isabela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, quando Miguel recebeu alta, Isabela fez uma proposta para os meninos. Rafael, Miguel, eu quero que vocês venham morar comigo. Rafael a olhou com desconfiança. Por quê? Porque tenho uma dívida com vocês. Uma dívida que nunca vou conseguir pagar completamente, mas posso tentar. Que tipo de dívida? Isabela se ajoelhou para ficar na altura dos meninos. Por causa das minhas ações,
Vocês perderam a mãe de vocês para as drogas. Perderam a chance de ter uma vida digna. Perderam a infância de vocês. E a senhora acha que pode consertar isso? Não posso mudar o passado, Rafael, mas posso tentar dar a vocês o futuro que merecem. Miguel, que ainda estava fraco, mas já conseguia falar, puxou a camiseta do irmão. Rafael, ela parece legal. E eu não quero voltar para debaixo da ponte. Rafael olhou para o irmão menor, depois para Isabela. Se a senhora não gostar da gente, vai mandar a gente embora igual fez com minha mãe? A pergunta foi como um soco no estômago de Isabela. Nunca, Rafael. Nunca mais vou mandar vocês embora. Prometo. Como posso confiar na senhora? Porque desta vez é diferente. Desta vez não é sobre raiva ou orgulho ferido. É sobre amor e responsabilidade. A senhora nem conhece a gente direito. Mas quero conhecer. Quero aprender a ser a família que vocês merecem ter. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Tá bom, mas se a senhora for ruim com a gente, eu pego o Miguel e a gente vai embora. Combinado. A mansão de Isabela em Alphaville tinha 15 quartos, piscina, quadra de tênis e um jardim enorme. Para Rafael e Miguel, que haviam passado meses dormindo sobre papelão, aquilo parecia um sonho. Isso tudo é da senhora? Perguntou Miguel, de olhos arregalados. Agora é nosso, corrigiu Isabela. Escolham os quartos de vocês. Rafael escolheu um quarto no segundo andar com vista para o jardim. Miguel quis o quarto ao lado para ficarem perto um do outro. Dona Isabela, disse Rafael na primeira noite, posso fazer uma pergunta? Claro, e pode me chamar só de Isabela. Por que a senhora morava sozinha numa casa tão grande? Era uma pergunta inocente que foi direto ao coração de Isabela. Por que mesmo? Por que havia construído uma vida tão solitária? Porque eu sempre achei que não precisava de família. Que meu trabalho era suficiente. E agora? Agora sei que estava errada. Uma casa só é um lar quando tem família dentro dela. Os primeiros meses foram desafiadores. Rafael e Miguel não estavam acostumados com regras, horários ou vida dentro de casa. Pequenos conflitos surgiam diariamente. Por que tenho que escovar os dentes antes de dormir? Reclamou Miguel. Porque os dentes são importantes e quem cuida dos dentes tem um sorriso bonito, explicou Isabela pacientemente. Na rua eu não escovava e meus dentes não caíram. Mas agora você não está mais na rua. Agora você tem uma família que se preocupa com você. Isabela contratou uma psicóloga infantil, doutora Amanda, para ajudar os meninos a processar os traumas da vida na rua e a morte da mãe. Eles vão precisar de tempo, explicou doutora Amanda. Traumas assim não se curam da noite para o dia. Quanto tempo? Anos, talvez, e você também vai precisar de terapia. Eu? Isabela, você está tentando se redimir de uma culpa enorme. Isso pode ser prejudicial para as crianças se não for bem trabalhado. Isabela começou a fazer terapia também. Descobriu que havia carregado culpa e raiva por anos e que isso havia moldado sua personalidade de forma negativa. 6 meses depois que Rafael e Miguel foram morar com Isabela, ela tomou uma decisão difícil: procurar Eduardo Mendes. Eduardo havia se casado logo após o término com Isabela e agora tinha uma família tradicional. Quando Isabela ligou para ele, depois de 9 anos sem contato, ele ficou chocado. Isabela, depois de todo esse tempo... Eduardo, preciso conversar com você. É sobre Carmen. Carmen, a babá. Por que você quer falar sobre isso agora? Porque Carmen teve filhos seus e eles estão morando comigo. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Como assim? Carmen morreu de overdose há alguns meses. Os filhos dela estavam vivendo na rua. Eu os encontrei por acaso e trouxe para casa. Você tem certeza de que são meus filhos? Tenho. Rafael é igualzinho a você quando era criança. Eduardo demorou mais alguns dias para aceitar encontrar as crianças. Quando finalmente apareceu na casa de Isabela, a tensão era palpável. Então você é meu pai? Perguntou Rafael diretamente, sem rodeios. Eduardo olhou para o menino e não pôde negar a semelhança. Parece que sim. Por que nunca procurou a gente? Porque
Porque eu não sabia onde vocês estavam. Mas sabia que existíamos? Eduardo hesitou. Sabia. E não quis conhecer a gente? A honestidade brutal de Rafael deixou Eduardo sem palavras. É complicado, Rafael. Eu tinha uma vida, uma família, e nós não éramos família. Isabela observou a conversa em silêncio, vendo Eduardo enfrentar a mesma culpa que ela havia carregado. O que você quer de mim agora? Perguntou Eduardo. Nada, respondeu Rafael. Já tenho uma família. E olhou para Isabela com um carinho que a fez se emocionar. 1 ano se passou. Rafael estava matriculado numa escola particular excelente e se destacava em todas as matérias. Miguel, agora com 6 anos, era uma criança alegre e saudável que adorava brincar no jardim da mansão. Isabela, disse Rafael numa noite durante o jantar, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você vai adotar a gente oficialmente? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Eles já viviam como família há 1 ano, mas nunca havia pensado na adoção legal. Vocês gostariam disso? Eu gostaria, respondeu Rafael. Quero que você seja nossa mãe de verdade. E eu também, completou Miguel. Quero te chamar de mãe. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Mas vocês sabem que isso significaria que seríamos uma família para sempre? Mesmo quando vocês crescerem e saírem de casa? É isso que a gente quer, disse Rafael. A gente já é uma família. Só falta fazer oficial. O processo de adoção não foi simples. Como Eduardo era o pai biológico reconhecido, ele precisava assinar a concordância com a adoção. Inicialmente ele resistiu. Por que você quer adotar meus filhos? Perguntou Eduardo numa reunião com advogados. Porque eles são meus filhos agora, respondeu Isabela. Em todos os sentidos que importam. Mas eu sou o pai biológico. Eduardo, Rafael interrompeu. Você pode ser meu pai biológico, mas a Isabela é quem cuida da gente, quem nos ama, quem está aqui todos os dias. Ela é nossa mãe de verdade. Vocês têm certeza de que é isso que querem? Absoluta, responderam Rafael e Miguel em uníssono. Eduardo finalmente assinou os papéis de concordância. Mais tarde confidenciou para Isabela. Eu não seria um bom pai para eles, você sim. Carmen sempre dizia que você era uma pessoa especial, mesmo depois de tudo que aconteceu. Carmen falava de mim? Falava. Dizia que você era dura, mas justa, e que no fundo tinha um coração bom. Acho que ela estava certa. O dia da adoção oficial foi um dos mais emocionantes da vida de Isabela. No fórum, diante do juiz, ela formalizou o que já existia em seus corações há mais de 1 ano. Isabela Campos, você aceita Rafael Silva e Miguel Silva como seus filhos, assumindo todos os direitos e responsabilidades da maternidade? Aceito, respondeu Isabela com lágrimas nos olhos. Rafael e Miguel, vocês aceitam Isabela Campos como sua mãe? Aceitamos, gritaram os 2 meninos. Então declaro vocês oficialmente uma família. Naquela noite, eles fizeram uma festa em casa. Isabela havia convidado todos os funcionários, a doutora Amanda e até mesmo Eduardo com sua família. Mãe, disse Rafael durante a festa, posso fazer um discurso? Claro, meu amor. Rafael subiu numa cadeira para que todos pudessem vê-lo. Há 2 anos eu e o Miguel não tínhamos nada, nem casa, nem comida, nem família. Minha mãe Carmen havia morrido e a gente estava perdido no mundo. Todos ouviram em silêncio. Aí um dia, numa chuva muito forte, eu encontrei uma senhora no trânsito. Eu estava desesperado porque o Miguel estava doente e ela me ajudou. Rafael olhou para Isabela. Mas ela não me ajudou só porque era bonzinha. Ela me ajudou porque sabia que tinha uma dívida com a gente. E sabem de uma coisa? Essa dívida virou amor, e esse amor virou família. Agora eu tenho uma mãe que cuida da gente, que nos ama, que nos ensina coisas importantes. E sabe o que é mais legal? Ela também tem uma família agora, porque antes ela estava sozinha, igual a gente. Isabela estava chorando abertamente. Então eu quero dizer obrigado. Obrigado por ter nos encontrado. Obrigado por ter nos trazido para casa. E obrigado por ter se tornado nossa mãe. A festa toda aplaudiu emocionada.
Rafael, agora com 14 anos, era um dos melhores alunos do colégio e havia desenvolvido uma paixão por administração hoteleira. Queria seguir os passos de Isabela e um dia dirigir a empresa da família. Miguel, com 11 anos, era apaixonado por futebol e jogava no time juvenil do Palmeiras. Sonhava em ser jogador profissional. Isabela havia se tornado uma mãe dedicada e amorosa. Reduziu sua carga de trabalho para estar mais presente na vida dos filhos e descobriu que o sucesso profissional valia muito menos que o amor da família. "Mãe", disse Rafael numa tarde, enquanto faziam o dever juntos, "posso te perguntar uma coisa?" "Sempre, meu amor. Você se arrepende de alguma coisa?" "Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar vocês, de ter perdido os primeiros anos da vida de vocês." "Mas você não perdeu, mãe. Você estava se preparando para ser nossa mãe. E quando chegou a hora certa, você estava pronta." A sabedoria de Rafael, agora adolescente, ainda surpreendia Isabela. "Como você ficou tão sábio?" "Aprendi com você. Aprendi que os erros do passado podem se transformar em amor no presente." No dia do aniversário de 15 anos de Rafael, Isabela preparou uma surpresa especial. Havia convidado crianças de um abrigo local para a festa e preparou um anúncio importante. "Rafael, Miguel", disse Isabela diante de todos os convidados, "vocês mudaram minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Me ensinaram o que é amor verdadeiro, o que é família de verdade." "Mãe, você vai nos fazer chorar", brincou Miguel. "Por isso decidi que nossa família não pode guardar esse amor só para nós. Vamos compartilhar." "Como assim?", perguntou Rafael. "Decidi transformar nossa casa num lar temporário para crianças em situação de risco. Não é um abrigo, é uma família estendida." Rafael e Miguel se entreolharam sorrindo. "Significa que vamos ter mais irmãos?", perguntou Miguel. "Quantos vocês quiserem. Nossa casa é grande, nosso coração é maior ainda." "Eu adoraria ter mais irmãos", disse Rafael. "Principalmente se forem crianças que precisam de amor, igual a gente precisava." 2 anos depois, a mansão dos Campos Silva, Isabela havia mudado o sobrenome para incluir o dos filhos, abrigava 8 crianças permanentemente e recebia outras temporariamente enquanto suas situações se resolviam. Rafael, agora com 16 anos, havia se tornado um líder natural entre as crianças. Ajudava Isabela a cuidar dos menores e era um exemplo para todos. Miguel, com 13 anos, usava o futebol para integrar as crianças novas e ajudá-las a se adaptar. "Mãe", disse Rafael numa noite depois que todas as crianças haviam dormido, "obrigado." "Obrigado por quê, meu amor?" "Por ter me ensinado que família não é sobre sangue, é sobre amor, cuidado e escolha." "Você que me ensinou isso, Rafael." "Então, nós nos ensinamos mutuamente." Isabela abraçou seu filho mais velho, lembrando do menino desesperado que havia encontrado na chuva 7 anos atrás. "Sabe o que é mais incrível nessa nossa história?", disse Isabela. "O quê?" "Que começou com culpa e virou amor. Começou com uma dívida e virou família. E vai continuar crescendo", completou Rafael. "Porque amor é a única coisa que aumenta quando a gente divide." 10 anos depois do encontro no trânsito, Isabela estava na formatura de Rafael na faculdade de administração. Ele havia sido o melhor aluno da turma e já trabalhava na empresa da família. Miguel havia sido contratado pelas categorias de base do Santos e estava realizando seu sonho de ser jogador profissional. A família havia crescido e já havia ajudado mais de 50 crianças ao longo dos anos. Algumas ficaram permanentemente, outras encontraram famílias adotivas, outras se reencontraram com parentes. "Mãe", disse Rafael no dia da formatura, "quero fazer um anúncio." "Que anúncio?" "Quero dedicar minha carreira a expandir nosso trabalho social. Quero criar uma rede de lares como o nosso em todo o Brasil." "Tem certeza? É uma responsabilidade enorme." "Tenho certeza. Aprendi com a melhor. Aprendi que sucesso é medido pela quantidade de vidas que a gente toca, não pela quantidade de dinheiro que a gente acumula." Isabela abraçou Rafael, orgulhosa do homem que ele havia se tornado.
Sua mãe Carmen ficaria muito orgulhosa de você. Eu sei. E você também deve estar orgulhosa. Conseguiu transformar uma tragédia numa bênção. Nós conseguimos, Rafael. Nós conseguimos juntos. Naquela noite, Isabela olhou pela janela de sua casa, agora cheia de crianças dormindo em paz, e refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Tudo havia começado com um menino desesperado batendo no vidro de seu carro numa tarde chuvosa. Hoje, ela tinha uma família de mais de 20 filhos, uma empresa próspera com propósito social e uma vida cheia de significado. A culpa que carregara por anos se transformara em amor. A dívida se tornara família, e a solidão dera lugar à mais completa felicidade. Às vezes, os maiores erros da vida se transformam nas maiores bênçãos quando temos coragem de enfrentá-los com amor. Que história mais tocante acabamos de compartilhar! A jornada de Isabela, Rafael e Miguel nos mostra que às vezes nossos maiores erros podem se transformar em nossas maiores bênçãos quando temos coragem de assumir responsabilidade e transformar culpa em amor. O que torna esta história especial não é apenas a adoção, mas a forma como uma família se formou através da redenção. Isabela descobriu que sua riqueza só tinha sentido quando usada para curar feridas que ela mesma havia causado. Rafael e Miguel encontraram não apenas uma mãe, mas uma família disposta a crescer infinitamente. A reviravolta desta história, descobrir que Carmen era ex-funcionária de Isabela, nos ensina que nossas ações sempre têm consequências e que, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de consertar nossos erros. Mas a lição mais poderosa é sobre família. Rafael disse a frase que resume tudo. Família não é sobre sangue, é sobre amor, cuidado e escolha. Isabela escolheu ser mãe. Os meninos escolheram ser filhos. E juntos, escolheram expandir esse amor para dezenas de outras crianças. Se esta história te emocionou, compartilha com pessoas que também acreditam no poder transformador do amor e da segunda chance. Cada criança em situação vulnerável está esperando alguém que tenha coragem de parar, olhar e estender a mão. Queremos saber: você já teve a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma criança? Já pensou em adoção ou em ajudar de alguma forma? Como podemos, individualmente, ser parte da solução para o problema das crianças em situação de risco? Lembra-te, toda criança merece uma família que a escolha, que acredite nela e que a ame incondicionalmente. E toda pessoa tem o poder de ser essa família para alguém. Obrigado por nos acompanhar nesta história de redenção, amor e família. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que podem inspirar você a fazer a diferença no mundo. Até a próxima história e lembre-se, o amor sempre encontra um jeito de curar o que parecia impossível de consertar.